Nossa. Boa tarde, companheiros. Panorama Brasil. Aqui quem vos fala é Ricardo, diretamente de Brasília. Estamos aqui hoje. O companheiro Rafael não vai poder participar do nosso programa de hoje. Temos aqui o companheiro Lino, diretamente do Nordeste, né, Lino? E aí, tá tudo bem, Lino? Fala aí. Tá bacana. O Nordeste tá. Tem dia que chove, tem dia que faz calor. É uma coisa louca, mas tá tudo bem. Ricardo, antes de dar boa tarde para todos os companheiros do COTV, do Panorama Brasil, a gente queria lamentar aqui, noticiar também o falecimento do grande companheiro, o Antônio Eduardo Duda, lá de Feira de Santana, professor universitário, que faleceu com 50 anos de idade, um jovem, e que nós prestamos aqui a nossa homenagem, o Panorama Brasil presta a homenagem ao companheiro Antônio Eduardo, o Duda, como a gente chamava ele no particular, que era um grande camarada. Eu me digo uma coisa, a vida nova continua crescendo, aliás, 19, enquanto os crescem, isolamento diminui no DF. Que bagunça é essa no DF, meu amigo? Pois é, Lino. Primeiramente aí já também me reportando ao que você acabou de falar, o companheiro Duda, né, o Eduardo, lá da Bahia, grande companheiro, antigo de luta do Partido da Causa Operária, um grande companheiro aí, que inclusive escreve para o jornal Causa Operária, aí, grandes matérias e tal. E um companheiro já antigo de luta, né, infelizmente aí teve aí um infarto fulminante, 50 anos, né, e esse programa acho que está correto, a gente tem que prestar uma homenagem ao companheiro, né, um companheiro aí que esteve sempre junto aí na luta contra o golpe, na luta pelo fortalecimento de um partido verdadeiramente revolucionário, de luta, etc. Companheiro que estava na lutas aí, junto aos trabalhadores, né, e aos professores das universidades federais, era parte aí da Andes, etc., né? Grande companheiro, infelizmente parte aí cedo demais, um jovem realmente, como você disse aí, de 50 anos. Mas antes de entrar aí nas matérias, né, só lembrando aos companheiros aí, né, fazerem parte aí do nosso DCO, do nosso jornal, da nossa COTV, né, 24 horas, se inscrever no nosso canal, ajudar o partido, ajudar a nossa imprensa, né, uma imprensa independente, independente da burguesia, independente aí dos patrões, né, uma imprensa verdadeiramente operária dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros. Então chamamos todos aí que estiverem assistindo agora nesse momento aí a contribuir, né, e fazer parte aí do nosso canal, se inscrevendo no nosso jornal. Bem, aqui é o seguinte, o pessoal aqui em Brasília nós temos aí, como você disse aí, a questão da liberação, né? Enquanto cresce aí o Covid, né? O isolamento diminui aqui no DF. Nós temos aí 5.789 já pessoas infectadas aqui em Brasília. Estamos chegando aí a quase 5.000 pessoas já foram a óbito por conta da pandemia, né? E enquanto está aí aumentando cada vez mais
o contágio aqui em Brasília e os óbitos, o que a gente vê aí que aumenta aí o número de aglomerações, etc. E agora, nesse final de ano, nem falar. Nós temos aí, os shoppings foram abertos, estavam a aglomeração aí de pessoas na rua, nos shopping centers, nas avenidas aqui onde tem comércio, etc. Quer dizer, uma vida mais ou menos normal. Agora, é lógico que o pessoal vai ficar falando assim, sempre é culpa do povo, que o pessoal não tem consciência, etc. Mas, na verdade, não é nada disso, né? Você pega aí a imprensa e o governo aqui de Brasília, que é um governo bolsonarista, né, golpista, né, estão fazendo de tudo para que as pessoas, que a população vá para o comércio, né, que consuma e etc., porque o que interessa é beneficiar aí os capitalistas, né, os empresários e etc., e que se lasque aí a população, se contaminando e etc., né? Então, a questão da aglomeração, né, e a questão do isolamento aqui em Brasília caiu, né? Você pega um índice que já era super baixo, o índice que era de 13%, agora foi para 8% o índice de isolamento aqui em Brasília. Então é culpa do governo de Brasília, é culpa aí das autoridades e do governo federal também, que faz uma propaganda que isso aqui é só uma gripezinha, etc., enquanto no mundo inteiro, aqui no Brasil, né, o que a gente tem aí é uma quantidade gigantesca de pessoas, né, falecendo aí a rodo aí por conta da contaminação, né? E aí, fala um pouco aí como é que está a situação aí no Nordeste, né? Sua vez aí, Lino. Não sei se o Lino travou. Parece que sim, né? Parece que o companheiro do Lino lá do Nordeste, depois ele volta aí e dá uns informes para a gente. Mas tem mais algumas notícias aqui que a gente acha importante, diz respeito à própria questão da privatização da SEB, né? Que a gente vai deixar para o final do programa. Mas uma outra coisa aqui que chama atenção é, sobre a notícia de Brasília, eu acho que isso aí é até uma comparação que é importante a gente fazer, é que o vice-presidente aqui da Câmara Legislativa, que é um direitista dos republicanos, né, ele saiu com uma declaração aqui dizendo que ser contra, né, essa medida de obrigatoriedade da vacina, né? Então, Rodrigo Delmasso, que é do Republicanos, ele saiu aí com uma declaração, né, que é contra a obrigatoriedade da vacina do Covid-19 aqui na capital da República. E ele fala aqui, né, que para ele, né, que ele ressaltou que isso aí, essa questão, ela não pode, a questão da obrigatoriedade, como foi agora feito pelo STF, né, ferir a liberdade individual do cidadão, né, individual do cidadão. É uma posição correta que a gente inclusive defende isso aí, mas o que chama atenção é o seguinte: isso aí está vindo, né, de uma posição de uma pessoa que é ligada a um partido da direita, né, um republicanos. E uma contradição que eu acho que é importante a gente colocar que um deputado da esquerda, né, que é o Chico Vigilante, aqui de Brasília, é um deputado também do PT na Câmara Legislativa aqui de Brasília, ele é o autor, né, da lei aqui em Brasília que vai em votação na Câmara Legislativa, né, para que a vacina seja obrigatória aqui para Brasília, né? Então isso aí uma matéria que precisa passar pela Câmara Legislativa em votação, né? Esse deputado aí do Republicanos já falou que vai votar contra, mas o que chama a atenção é a posição da esquerda, né? Quer dizer, um candidato da esquerda, né, se colocando aí como protagonista, né, da votação de uma lei, né, de um projeto que é feito pelo Chico Vigilante do PT para que se siga, né, a posição do STF da obrigatoriedade da vacina
aqui na capital federal, que é um verdadeiro absurdo, né? Sobre isso aí, porque você pega um governo e um STF, né, que são extremamente conservadores, que em momento nenhum se colocaram, né, contra a política do governo, tanto dos governos estaduais quanto do governo federal, nessa política de não fazer nada em relação à pandemia, né? Inclusive se colocaram a favor do que esses governos fizeram, né? Quer dizer, não fizeram, né? De não fazer testagem em massa na população, né? De não a questão do isolamento, abriram totalmente o comércio, toda a, a economia, né, nos estados, etc. E agora vem com essa conversa, né, de passar por cima dos direitos individuais das pessoas em relação a, a vacinação obrigatória, né? Agora, é de se lamentar essa política, né? De uma pessoa que se diz de esquerda, defensora dos direitos dos trabalhadores, da população, né? Se fazer esse papel aqui de direita, né? Da extrema direita, né? Seguindo, inclusive, a orientação desse tribunal aí, do Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal aí comandado, e não só comandado, mas composto, né, pelos setores mais conservadores, mais reacionários, e uma instituição mais conservadora e reacionária que é o Supremo Tribunal Federal. Esses juízes aí que não foram eleitos pelo povo, se acham que são deuses, né, e se colocam contra os direitos fundamentais, inclusive passando por cima, né, dos direitos fundamentais da população, que é o direito individual do cidadão. Então é um papelão essa esquerda que está aqui de Brasília, e eu acho que uma coisa que a gente precisa realçar aqui também, esses setores aí, tanto o Chico Vigilante, do PT aqui de Brasília, quanto a Arlete Sampaio, também a outra candidata do PT aqui em Brasília, recentemente, na votação que aconteceu aqui para a presidência da Câmara Legislativa aqui de Brasília, né, se juntaram com outros partidos de direita aqui e reelegeram o atual, né, presidente, é uma pessoa do MDB também, da base de sustentação do Ibanez aqui, que já se falou que é solidário ao Bolsonaro, é um cara que está junto com o Bolsonaro, defende toda a política do Bolsonaro, se colocaram agora junto com esses setores da direita para reeleger esse cidadão do MDB, que é o Rafael Prudente, o atual presidente, e agora foi reeleito, inclusive com o voto da esquerda, né? Um verdadeiro absurdo. Aí a gente vê qual é o papelão, qual é o papel dessa esquerda hoje dentro do cenário nacional, né? Os setores de direita do PT se colocando aí numa perspectiva, inclusive, de frente ampla, né? Isso aí aqui em Brasília, né, essa posição desses deputados aqui do PT, né, é mais uma demonstração, né, do que está por vir aí no Congresso Nacional, né, em relação a votação para a presidência da Câmara da República, da Câmara, né, da Câmara do Congresso Nacional e do Senado, né, se colocando aí a favor do candidato do DEM, do Rodrigo Maia, né, a posição do PT também nesse sentido. Então, aqui em Brasília, localmente, nós temos essa situação. Lino, parece que você já voltou aí. A gente estava dando a notícia, você tinha se congelado. E aí, pode falar um pouco aí sobre a questão do Covid aí no Nordeste? A gente deu aqui os informes nossos aqui de Brasília, né? Sobre a questão aí do isolamento. Só 13% da população Deixa está... eu meter, Manda ver. deixa eu meter minha colher também nessa esquerda que está bem à direita, é a esquerda que a direita gosta. E aí não vem só o PT, né? Vem o PT, vem o PCdoB, vem o PSOL, todos eles a reboque do Rodrigo Maia. E daí a gente fala, mas alguém da esquerda fala, não, mas
é melhor o Rodrigo Maia do que o Bolsonaro. Eu não vejo diferença entre Rodrigo Maia e Bolsonaro. Aliás, a gente já discutiu isso bastante, que quem botou o Bolsonaro na presidência foi o Democratas, do Rodrigo Maia, foi o PSDB, foi essa direitona que está aí. Então não adianta a gente estar se enganando e achar que Rodrigo Maia está sentado em cima de mais de 50 pedidos de impeachment e não vai botar para pautar um. Eu vou falar um pouco da Covid aqui no Nordeste. O Nordeste parece aquela história que aconteceu antes da pandemia. Eu lembro que o Rui falava, parece que aconteceu um milagre, conseguiram controlar o vírus. Na verdade, a imprensa falou a notícia e agora as notícias estão saindo à torto e à direito. Esta semana também faleceu aqui na minha cidade um radialista famoso, de direita, mas acho que a gente também tem que noticiar o fato. O cara morreu de Covid. E aí foi um auê aqui Teve muita gente que disse que o cara era como é que chama? Era um herói. Porque ele é radialista, é herói? Para aí, gente. Eu acho que radialista direito eu não posso considerar herói. Eu posso lamentar a morte dele pela questão da Covid, é uma coisa. Mas até aí, eu dizer que o camarada é um herói, aí tem muito janeiro, tem muita história para poder a gente chegar e falar que o cara é um herói. Não foi somente esse radialista, teve muitas outras pessoas, que não dá para mim colocar o nome aqui, mas a quantidade de pessoas que foram que morreram de Covid no nosso país, hoje já passa de 91 mil pessoas. Ou seja, 191 mil pessoas, praticamente essa semana a gente vai chegar às 200 mil pessoas, é muita coisa. Por exemplo, a Guerra do Vietnã durou 25 anos. Se eu não me engano, a quantidade de soldados mortos dos Estados Unidos foram 65 mil soldados. Quer dizer, 25 anos. Aqui, nós temos essa pandemia, se eu não me engano, ela começou em março, ou seja, a gente não tem um ano. E aí você já tem, nos Estados Unidos, 333 mil mortes, no Brasil, 192 mil mortes, ou seja, e os governos, é como se não tivesse acontecendo nada, é como se a imprensa tivesse assim, não, tudo bem, pode morrer gente, pode morrer mais, que nós não estamos nem aí. A preocupação do capitalismo é simplesmente uma. Nós estamos inventando aqui uma vacina, eu não sei qual delas é a que eu possa confiar, mas nós estamos inventando uma vacina para que a gente possa ficar mais rico, para que a gente possa botar mais dinheiro no bolso. Esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje no grande capital internacional. É algo que não tem como a gente dizer assim, não, mas agora eu vou... Agora a situação está resolvida. Não está resolvida, gente. Ainda vai demorar para a pandemia resolver, só quando os trabalhadores forem para as ruas. Fora disso, não tem outra situação. Eu queria lembrar aqui, Ricardo, faz dias que você vem colocando aqui umas matérias sobre a privatização da SEB. Parece que essa privatização ela agora acelerou. Me conta aí como é que está essa história dessa privatização. Pois é, Lino. A manchete da matéria é o seguinte: com privatização da SEB acelerada,
saiba os planos do GDF para outras estatais. Então você vê que uma coisa, né, puxa a outra. Então nós temos aí a SEB, né? Inclusive uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria é o seguinte: a própria questão da celeridade da entrega, né, da SEB aqui, que é a Central de Energia de Brasília, para uma empresa imperialista espanhola, né, porque é ela que é a controladora dessa Neoenergia, que é uma empresa aí que fala que é da Bahia, mas ela que é a controladora, né? É uma empresa espanhola, quer dizer, está aí a SEB sendo entregue aí para o capital imperialista espanhol, para uma empresa estrangeira. E o pessoal fala assim, porque tem que tirar esse fardo, né? Porque dá prejuízo para o governo. Mas veja, não é muito estranho, você acha que uma empresa que dá prejuízo, né? Uma outra empresa vai lá para abocanhar, para quê? Para ter prejuízo? Não é meio estranho isso aí? O pessoal é para cair numa conversa fiada, né? Falar que tem prejuízo. A SEB ela tem aí um faturamento anual de em torno de 4 bilhões de reais, né? E, se eu não me engano, ela tem uma dívida de 1 bilhão. Isso você pega aí os dados que foram fornecidos aí, só o que ela tem de devedores aí, de empresas, etc., de contas a pagar, é mais do que isso aí. Então, na verdade, é você entregar o patrimônio, né, do povo de Brasília para a mão dos empresários, né? E uma coisa que me chamou a atenção aí, eu não sei aí, porque é o seguinte, eles conseguiram acelerar o processo porque não houve nenhum recurso no tribunal questionando, né, a venda da empresa, porque tem uma lei orgânica aqui de Brasília que para você privatizar qualquer empresa estatal, ela precisa passar pelo crivo da Câmara Legislativa, coisa que não aconteceu. Então houve aí por parte dos sindicatos aqui, do Steel tal, e dos parlamentares também um processo nesse sentido, né? Só que é o seguinte, o processo foi feito, foi dado aí a, o despacho, né, da justiça tal, não houve nenhum tipo de não houve o recurso, né, por parte dos setores interessados, né, no caso seria o sindicato, sei lá, até a própria população, mas os parlamentares e tal, então por isso agilizou o processo e agora está para ser entregue aí a SEB na mão dessa Neoenergia, né, o capital estrangeiro espanhol. Então a matéria fala que isso aí vai abrir, né, a possibilidade, né, de agora em 2021 o governo do Distrito Federal, né, passar também a privatizar o metrô, que já está aí engatilhado já há um bom tempo para poder passar a fazer parte da PPP, né, política privada, né, pública e privada, a privatização, que é um nome bonito aí para privatização, quer dizer, passar para a mão gerencial da iniciativa privada. O metrô, você tem a rodoviária também, que é um patrimônio, né, de Brasília, né, que é a rodoviária do Plano Piloto, que também agora vai ser, a ideia também é entregar para a iniciativa privada, quer dizer, o pessoal que vai estar lá, imagina, tem muito camelô lá que fica por ali e tal, imagina, vai ser todo mundo, já é escorraçado, imagina privatizado, como é que vai acontecer, né? Vão botar o pessoal para fora, o interesse é um interesse privado, vão vender provavelmente os quiosques, etc. Né? Quem tiver dinheiro para pagar, a gente sabe como é que funciona isso aí, né? Você paga um aluguel, é como se fosse um shopping center, né? Eles querem transformar, inclusive, no shopping center. Você pega um shopping center localizado na rodoviária, o local central, onde passa 700 mil pessoas por dia. Imagina quanto não vai ser um aluguel. Quer dizer, quem já está lá, coitado, vai ser escorraçado. E você tem aí também a CAESB, né, que é a Companhia de Água e Esgoto de Brasília, que o pessoal, quando a gente estava na campanha aqui
em relação contra a privatização da SEB, nos atos que aconteceram, a gente viu até um companheiro do sindicato lá da CAESB dizendo: nós da CAESB agora não estamos aqui, tudo bem que estamos dando apoio ao pessoal da SEB, mas a CAESB não está na lista do governo. Aí está aí agora a resposta do governo, a CAESB também na lista do governo para ser privatizada. O que chama atenção, que eu estava olhando aqui no site dos sindicatos dos urbanitários, a qual os trabalhadores da SEB são filiados, não fala uma palavra sobre a questão da privatização. É só a questão falando sobre a Eletrobras e tal, mas não tem nada falando sobre a luta que deve barrar, os trabalhadores devem ocupar a empresa, a gente fazer uma greve, organizar uma greve, uma luta contra a privatização, etc. O sindicato está totalmente omisso em relação a isso, que a gente acha uma pena. Há um equívoco gigantesco por conta das direções sindicais aí, né, por não fazer nada, uma luta efetiva. Inclusive, no ato que houve, né, das empresas estatais de Brasília, a gente chegou a falar sobre isso aí, que a gente precisava radicalizar o movimento e tal, ocupando a empresa, uma greve muito grande e tal, mas se viu assim, quebraram a greve, voltaram a trabalhar, não ocuparam a empresa e está aí a empresa sendo privatizada, né? Infelizmente. Bem, a luta continua, a gente vai continuar aí, né, chamando os companheiros, né, dos sindicatos, dos trabalhadores. A gente está fazendo uma campanha, inclusive, nacional contra as demissões, contra as privatizações, porque, logicamente, as privatizações elas significam demissão. E a gente fazendo uma campanha, vamos continuar fazendo, a gente está na rua aí, colando cartazes, distribuindo panfletos, e queremos que essas organizações aí também abracem essa luta aí, porque é de fundamental importância. A gente sabe muito bem o que acontece com as privatizações, né? É demissão em massa, aumento da tarifa, o interesse é um interesse privado, quer dizer, de interesse particular, não é de interesse da população, né? Então, a luta, a gente está travando essa luta aí, chamando os companheiros aí que estiverem assistindo com a gente aí, que também se somem a essa luta junto conosco aí, os trabalhadores que efetivamente queiram lutar contra esse ataque, né, essa ofensiva reacionária da direita, né? Sem querer chato, mas sendo chato, porque nosso programa começou atrasado e o nosso tempo praticamente já se foi. O tempo que o companheiro Isaías nos deu foi até as 13h10. Nós estamos encerrando nesse instante o Panorama Brasil. Muito obrigado ao grande companheiro Ricardo, lá de Brasília, fica perto da turma do pessoal que faz de conta e do pessoal que faz mesmo, bagunça contra os trabalhadores. E nós estamos aqui no aguardo, na esperança de que todos os trabalhadores lutem contra esse regime opressor que chama-se capitalismo. Nós podemos dizer o seguinte: só tem uma saída para os trabalhadores: o socialismo. Ricardo, muito obrigado. Grande abraço, Ricardo.